Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual pelas sombras da nossa era digital. Você já se perguntou se o último filme que assistiu, a música que ouviu ou até mesmo a pessoa que conheceu foi realmente sua escolha? A resposta é mais inquietante do que você imagina, porque pode estar vivendo uma sofisticada ilusão de controle. Vamos falar do diretor invisível da sua vida moderna, o algoritmo. Não é um monstro, mas um conjunto de instruções matemáticas criadas para um propósito. Seu objetivo é prever seu comportamento com uma precisão assustadora. Para conseguir isso, ele te observa constantemente, aprendendo com cada clique, cada curtida e cada segundo que você passa olhando para uma imagem. Imagine um diário que escreve sobre você sem que saiba. Este diário digital não só registra seu passado, mas tenta ativamente escrever seu futuro, sugerindo o que fazer a seguir. Este fenômeno é chamado de filtragem colaborativa. O sistema assume que, se você se parece com alguém em um aspecto, se parecerá em outros. Ele te agrupa em uma tribo digital e te alimenta com o que sua tribo gosta. É assim que as plataformas de streaming não só recomendam um filme, mas te mergulham em um universo de conteúdo que reforça uma versão específica de si mesmo. Mas isso vai muito além do entretenimento. Afeta as notícias que você lê, os produtos que compra e, o mais alarmante, as ideias políticas e sociais que considera suas. É aqui que a psicologia entra em jogo. Os algoritmos exploram nossas vulnerabilidades cognitivas, nossos pequenos erros de pensamento, com uma eficiência implacável. Um dos mais poderosos é o viés de confirmação. Esta é nossa tendência natural a preferir informações que confirmam nossas crenças existentes. É um atalho mental. O algoritmo sabe disso. Portanto, ele te mostra conteúdo que não te desafia, mas te reafirma. Ele te faz sentir inteligente e correto, criando uma bolha ou câmara de eco ao seu redor. Pense por um momento. Se você só vê notícias e opiniões que apoiam sua visão de mundo, como poderia mudar de ideia? Isso é liberdade ou é um adoctrinamento sutil e personalizado? Pesquisadores da Universidade de Princeton têm apontado como essa personalização pode levar à polarização. Ao nos isolarmos em nossas bolhas, começamos a ver quem pensa diferente não como pessoas, mas como caricaturas. O sistema não quer que você debata, ele quer que você consuma. E o conteúdo que gera emoções fortes, como raiva ou indignação, é o mais consumido e compartilhado. Isso nos leva a uma questão filosófica profunda. O que é o livre-arbítrio? Tradicionalmente, é definido como a capacidade de escolher entre diferentes cursos de ação sem obstáculos. Mas e se as opções que são apresentadas a você já foram filtradas e selecionadas? Você pode realmente escolher livremente de um menu que alguém mais projetou para te manipular? O filósofo Byung-Chul Han argumenta que na sociedade digital não somos oprimidos por um poder externo que nos diz não. Em vez disso, somos seduzidos por um sistema que constantemente nos diz sim. Sim a mais conteúdo. Sim a mais conexão. Sim ao conforto de não ter que procurar. Esta sedução é uma forma de controle muito mais eficaz do que a proibição direta. A ilusão de controle se baseia nisso. Acreditamos que somos nós que navegamos, que descobrimos, que escolhemos. O sistema é projetado para que você se sinta o protagonista. Um estudo publicado na revista Science demonstrou como as sugestões de busca podem influenciar as opiniões dos eleitores indecisos, um exemplo claro desse poder invisível. Não se trata de o algoritmo tomar a decisão final por você. Trata-se de ele moldar o ambiente de informação de tal forma que uma decisão se torna muito mais provável do que outra. É como um jardineiro que não pode forçar uma planta a crescer, mas pode controlar a luz, a água e os nutrientes para guiar seu crescimento em uma direção desejada. Agora, nem tudo é sombrio. Esses sistemas também nos trouxeram benefícios incríveis, como o acesso à informação e a descoberta de arte que, de outra forma, nunca encontraríamos. O problema não é a ferramenta em si, mas nossa falta de consciência sobre como ela funciona. Usamos esses sistemas como se fossem neutros, quando na realidade eles têm seus próprios objetivos incorporados. O objetivo principal de muitas dessas plataformas não é seu bem-estar ou sua educação. Seu objetivo é maximizar seu tempo de permanência na tela e a quantidade de dados que podem coletar. E para isso, o caminho mais curto é apelar para nossos instintos mais básicos, a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, uma substância química no cérebro ligada à recompensa e à motivação. Cada notificação, cada curtida, cada descoberta de uma nova música que você ama é projetado para te dar uma pequena dose de dopamina, fazendo você voltar para mais. Isso cria um ciclo de feedback. O sistema te dá uma recompensa, você lhe dá sua atenção e seus dados, e o sistema usa esses dados para te dar uma recompensa ainda mais perfeita na próxima vez. Então, como podemos recuperar o controle?
É sequer possível em um mundo tão interconectado e dependente dessas tecnologias? O primeiro passo é a consciência. Entender que você não é um observador passivo, mas que está em uma conversa constante e assimétrica com uma inteligência artificial. Devemos começar a questionar nossas próprias escolhas. Eu realmente queria ver este vídeo ou ele simplesmente apareceu no meu feed no momento de maior fraqueza? A antropologia digital, um campo de estudo emergente, analisa como os humanos se adaptam e moldam essas novas tecnologias. Ela nos mostra que não somos completamente impotentes. Podemos exercer o que poderia ser chamado de higiene digital. Isso implica tomar decisões conscientes sobre qual informação consumimos e quando o fazemos. Uma técnica é buscar ativamente pontos de vista opostos. Se o algoritmo te mostra A, busque por conta própria B. Saia da bolha, câmara de eco intencionalmente. Outra estratégia é a fricção deliberada. Dificulte o acesso aos aplicativos que te sugam. Remova-os da sua tela inicial. Desative as notificações. Essas pequenas ações são como atos de rebelião. Elas reafirmam sua autonomia, sua capacidade de agir de forma independente em um sistema projetado para eliminá-la. Pense assim, o algoritmo é como uma corrente de água muito forte. Você não pode parar o rio, mas pode aprender a nadar e escolher para onde se dirige. A sociologia nos ensina sobre a estrutura e a autonomia. A estrutura são as forças que nos limitam, como o algoritmo. A autonomia é nossa capacidade de agir dentro dessa estrutura. O verdadeiro perigo não é que a tecnologia pense por nós. O verdadeiro perigo é que deixemos de pensar por completo, entregando nossa curiosidade ao conforto da sugestão. A curiosidade é o antídoto. A vontade de fazer uma pergunta extra, de buscar uma fonte original, de ler além do título. Isso é algo que um algoritmo não pode automatizar para você. Estudos sobre neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de mudar, demonstram que nossos hábitos de pensamento moldam fisicamente nosso cérebro. A dependência algorítmica cria rotas neurais de passividade. Ao exercer a escolha consciente, estamos literalmente fortalecendo as áreas do nosso cérebro responsáveis pelo pensamento crítico e pela tomada de decisões. É um exercício mental. Não se trata de ganhar uma guerra contra a tecnologia. Trata-se de redefinir nossa relação com ela. De passar de ser consumidores passivos a ser usuários conscientes e críticos. O futuro do livre-arbítrio na era digital não será decidido pelos programadores no Vale do Silício. Será decidido pelos bilhões de decisões diárias que tomamos ou que não tomamos. Cada vez que você escolhe um livro pela capa em uma livraria, em vez de aceitar a primeira recomendação online, está votando pela serendipidade, pela descoberta não guiada. Cada vez que você tem uma conversa desconfortável, mas necessária, com alguém que pensa diferente, está quebrando o roteiro que o algoritmo escreveu para a polarização. A liberdade, no fim das contas, pode não ser a ausência de restrições, mas a consciência delas e a escolha deliberada de agir apesar de tudo. Talvez o livre-arbítrio não seja um estado, mas uma prática. Um músculo que atrofia com a inatividade e se fortalece com o esforço consciente e a resistência deliberada. Da próxima vez que você deslizar o dedo pela tela, lembre-se de que não é um ato neutro. É uma negociação com o sistema mais persuasivo já criado pela humanidade. O design dessas plataformas se baseia na economia da atenção. Sua atenção é o recurso mais valioso e elas competem por ele com as ferramentas mais avançadas da psicologia. Este modelo cria uma corrida para o fundo do poço, onde o conteúdo não premia a verdade ou a qualidade, mas a capacidade de capturar e reter o olhar por mais um segundo. Isso tem consequências sociais. Quando a desinformação é mais atraente que a verdade, o tecido da realidade compartilhada começa a se desfazer. Não somos os clientes dessas empresas de redes sociais. Somos o produto que é vendido aos anunciantes. Nossos perfis de comportamento são a mercadoria. Entender essa dinâmica comercial é crucial. Nos ajuda a ver as recomendações não como um serviço amigável, mas como uma tentativa de venda altamente sofisticada. A filósofa Shoshana Zuboff o chama de capitalismo de vigilância. É uma nova forma de mercado que comercializa futuros humanos, com previsões sobre o que faremos. O paradoxo é que, para que essas previsões sejam mais valiosas, o sistema tem um incentivo não só para prever o futuro, mas para garantir que ele aconteça. É aqui que a simples coleta de dados se torna uma sutil coerção. O roteiro fica mais restrito, as sugestões mais insistentes. Pensemos na saúde mental. Uma meta-análise da Universidade de Stanford correlacionou o alto uso de redes sociais com um aumento na ansiedade e depressão. O algoritmo, sem malícia, pode detectar vulnerabilidade e, em seu afã de maximizar o engajamento ou a interação, pode levar um usuário por uma espiral de conteúdo negativo. A personalização perfeita pode criar um isolamento perfeito.
Se o mundo se adapta a você, você deixa de ter a necessidade de se adaptar ao mundo. Isso atrofia a empatia, a capacidade de entender perspectivas diferentes da nossa. A empatia exige esforço, algo que o conforto algorítmico busca eliminar. Então a luta pelo livre-arbítrio é também uma luta pela empatia, pela conexão humana genuína, não mediada por um objetivo de otimização. A solução não é um apagão digital total, isso é pouco realista. A solução é cultivar um ceticismo saudável e uma intencionalidade radical em nosso consumo digital. Pergunte-se sempre, quem se beneficia de que eu veja isso agora? Seguir o rastro do dinheiro e dos dados é uma poderosa ferramenta de análise crítica. Devemos educar as novas gerações não apenas sobre como usar a tecnologia, mas sobre como ela as usa. A alfabetização midiática é uma habilidade de sobrevivência. O design dessas plataformas não é uma lei da natureza. Foi criado por pessoas e pode ser mudado por pessoas através da pressão pública e da regulamentação. Em resumo, não somos marionetes indefesas, mas os fios são reais, invisíveis e cada vez mais fortes. Negar sua existência é o primeiro passo para se emaranhar completamente neles. Recuperar uma parte do nosso livre-arbítrio no mundo digital é um ato de rebeldia que exige consciência, esforço e, acima de tudo, a coragem de se desconectar para poder reconectar conosco mesmos. A escolha é nossa. Podemos ser os executores passivos de um roteiro previsível, ou podemos ser os imprevisíveis e caóticos autores de nossa própria história. Em última instância, o algoritmo não tem desejos nem intenções. É um espelho que reflete e amplifica nossas próprias tendências. A pergunta final é: gostamos da imagem que ele nos devolve? A verdadeira liberdade começa com uma pergunta. Uma pergunta que o algoritmo não quer que você faça. Quem realmente tem o controle aqui? Talvez o objetivo não seja encontrar uma resposta definitiva, mas viver constantemente nessa pergunta, mantendo-nos alerta, conscientes e, em última instância, mais humanos. Então, da próxima vez que você se encontrar perdido em um mar de conteúdo, reserve um segundo. Respire. E escolha seu próximo clique como se sua liberdade dependesse disso. Porque talvez, só talvez, seja exatamente assim. Nossa conclusão é que a ilusão de controle é uma das ferramentas mais poderosas no arsenal da tecnologia persuasiva. Mas como toda ilusão pode ser quebrada com o conhecimento. Obrigado por nos acompanhar nesta profunda reflexão. Esperamos que esta análise tenha te proporcionado novas ferramentas para navegar em nosso complexo mundo digital. Inscreva-se para descobrir mais segredos sobre a interseção da mente, da sociedade e da tecnologia. Seu apoio nos permite continuar questionando a realidade. Você acredita ser dono de suas escolhas ou sente a influência do algoritmo em sua vida diária? Deixe sua teoria nos comentários. O debate enriquece a todos.